Pecado oculto. Meu nome é Adriele e estou desesperada. Levaram minha filha e a chamam de pecado. Você sabe onde está Elisa? Tudo começou quando eu tinha 15 anos e me apaixonei por aquele garoto que vivia a 4 esquinas de minha casa. Desde muito pequenos brincávamos juntos, já que sua mãe, Sara, trabalhava em minha casa ajudando a minha mãe. Meu pai sempre foi um homem muito rico e ele se sentia o homem mais poderoso e importante da cidade. Minha mãe ficou doente e morreu quando eu tinha apenas 5 anos de idade. E desde então, meu pai já não aceitava que eu tivesse amizade com Marcos ou outras crianças que não tinham as mesmas condições financeiras que nós. Mesmo assim, eu continuava vendo Marcos à escondida. Sempre íamos à Cachoeira de Pátimé. Assim se chamava aquele lugar por causa daquele enorme convento que ali havia. Marcos ajudava seu pai como carpinteiro. Eles prestavam serviço a muita gente daquele lugar, inclusive para o convento de Pátimé. Mas nem por isso eles eram convidados para qualquer coisa por não terem a mesma vida social que nós. Isso nunca me importou, já que eu não via só isso, eu via muito mais nas pessoas. Eu sempre gostei de rosas brancas, então, cada vez que via Marcos, ele me dava uma. Ele plantou um jardim em sua casa só para me presentear. Se passaram quase 2 anos, até que meu pai nos descobriu. Eu estava sentada na cachoeira e meu pai chegou ali. Não sei como ele descobriu, mas ele me pegou pelo braço e me colocou na carruagem e mandou que me levassem para casa. Não imaginei que meu pai teria coragem de fazer o que ele fez com Marcos. Ele bateu tanto nele e mandou que o deixassem na porta de sua casa e um aviso para seu pai, dizendo que se o visse comigo outra vez, seria muito pior, que aquilo era só um aviso. Marcos estava muito machucado, então eu pedi à minha amiga Mari para que fosse até sua casa sem que ninguém soubesse. Mari foi, mas João, o pai de Marcos, disse que, por favor, não procurasse Marcos, que suficiente meu pai tinha feito. Eu fui conversar com meu pai, mas era impossível. Ele não entendia nada, nem me escutava. Fiquei no meu quarto por 5 dias. Comia porque Joana trazia. Ela era a mulher que cuidava de mim desde que minha mãe faleceu. Desde então, Joana era o mais próximo à mãe que eu tinha. Ela me amava tanto que suportava os maus tratos de meu pai. Eu também a amava muito. No 6º dia, eu já estava muito fraca porque estava comendo pouco. E nesse dia, era meu aniversário. Quando então eu ouvi um barulho na minha janela. Quando eu olho, haviam 17 rosas. Eu sabia que era Marcos. Ele me deu 17 rosas porque eu estava completando 17 anos. Eu fiquei extremamente feliz com aquilo. Joana me apoiava e dizia que eu tivesse paciência, que tudo o que tivesse que ser, um dia seria. E junto com aquelas rosas que ele me deu, havia também um bilhete. Ele dizia que eu esperasse, que ele falaria com meu pai no dia seguinte. Joana me dizia que Marcos não deveria fazer aquilo. Eu pensei o mesmo e pedi a Joana que fosse falar com Marcos no dia seguinte, porque meu pai naquele mesmo dia estava muito atento. Parece até que estava esperando algo. No dia seguinte, quando Joana teve um tempo, ela ia saindo para a casa de Marcos e ela viu que ele já estava falando com meu pai. Ela se assustou muito e me chamou para ouvir o que estavam falando. Joana estava assustada e eu lhe disse: quem sabe meu pai entende. Marcos é bom. Meu pai entrará em razão. Meu pai realmente parecia tranquilo naquele momento. Ouvi que meu pai dizia: então você gosta de minha filha? E que futuro você pensa que dará a ela? Me lembro bem de sua mãe. Ela trabalhava em minha casa. Como foi mesmo que ela morreu? Envenenada? Ah, me lembrei. Ela estava sozinha no campo, comendo frutas silvestres e se engasgou, não foi mesmo? Marcos disse que sim. Meu pai disse a ele que aceitaria que nos víssemos, que ele viesse almoçar conosco no dia seguinte. Marcos ficou muito feliz e saiu todo sorridente. Joana me dizia que tinha medo, que não acreditava que meu pai realmente tinha aceitado a Marcos. Eu tranquilizei ela e fui escolher um lindo vestido para o dia seguinte. Passei o dia todo cantarolando. Na manhã seguinte, eu desci para tomar café com meu pai. Joana havia saído para comprar incensos. Quando vejo ela entrando em casa chorando e dizendo
pegou fogo na casa de Marcos à noite e o pai dele faleceu. Meu pai então perguntou: e Marcos? Joana disse que não sabia onde ele estava, mas que Marcos estava vivo. Eu pedi a meu pai para ir procurar Marcos, e meu pai disse que eu não ia a lugar nenhum, que ele deveria ter me levado para o convento desde que minha mãe faleceu, mas que ele faria naquele mesmo momento, naquele mesmo dia. Que ele não aceitaria jamais a sua filha com o filho do carpinteiro. Meu pai mandou Joana fazer minha mala rápido e já me levou para o convento de Pátima. Eu estava desesperada e não fazia nada mais do que chorar. Joana pediu a meu pai para ir comigo, mas ele a empurrou e a deixou no chão chorando. Naquele lugar não existia lei, meu pai era a lei. E naquele convento, eu implorava a meu pai que me deixasse voltar, mas ele me deixou ali e se foi. Se passaram já dias que eu estava ali e eu vi que as coisas naquele lugar eram terríveis. Haviam lugares secretos que não se podia entrar. Entre todas que viviam ali, havia uma das freiras que era boa e ficava sempre do meu lado. Havia um túnel embaixo daquele convento que a freira Laura entrava. Por algumas vezes eu via por onde ela entrava, mas tive medo de segui-la e me perder. Eram muitas portas e todas eram iguais. Um dia eu estava chorando e Laura veio até mim e me disse que eu tinha visita. Eu pensei que era Marcos. Era Joana e Mari. Eu as abracei e choramos juntas. Perguntei por Marcos e Joana me disse: ele foi até sua casa, falou com seu pai e saiu enfurecido. Falei com ele, mas ele não me respondeu. Disseram que ele não está na cidade. E eu perguntei como Marcos não me procurou até hoje. Mari então me disse: ele deve estar com medo de seu pai. Eu escrevi um bilhete e pedi a Mari que levasse e entregasse a Marcos quando ela ouvisse. A visita tinha acabado e eu voltaria para aquele quarto frio. Me despedi de Joana e Mari. Joana, antes de sair, me prometeu encontrar a maneira de me tirar dali. Logo mais à noite, eu me desesperei e pensei em fugir. Escutei que alguém sussurrava meu nome e não vi ninguém. Olho então pela janela e vejo Marcos. Vi que ele estava chorando com uma rosa branca na mão. E eu chorava também, por não poder pegá-la. Eu coloquei a mão no coração como se estivesse sentindo por perto. E assim durou um mês. Todos os dias ele ia me ver. No dia que completei 18 anos, ele ali estava. Laura me viu e o viu lá fora. Ela então me disse que nos ajudaria, que me ajudaria a sair e ver Marcos. Ela me ensinou um caminho e no dia seguinte, quando Marcos chegou, eu já estava ali esperando por ele. Não falamos uma só palavra. Ele segurou minhas mãos e me beijou. Ele então me contou o que meu pai havia feito. Meu pai havia dito a Marcos que eu tinha escolhido ir embora, que eu tinha entrado em razão e queria algo melhor para mim. Ele disse ter sofrido todos os dias sem mim. Até que Mari lhe entregou aquele bilhete, ele nem sequer sabia onde eu estava. Passamos toda a noite juntos. Só voltei quando o dia estava quase amanhecendo. Marcos prometeu me tirar dali quando ele pudesse cuidar de mim. Se passaram 2 meses e nos víamos todos os dias, até que um dia eu me senti mal e Laura deduziu que eu estava grávida. Ela me pediu para não contar nada a ninguém, até termos a certeza. Estávamos conversando e uma das freiras ouviu o que falávamos e chamou Malva. Ela era tão mal quanto o início de seu nome. Então me disseram que já sabiam que eu estava grávida e haviam mandado chamar meu pai. Eu tive medo pelo bebê, por Marcos e por mim. Meu pai era realmente cruel. Quando meu pai chegou, ele já me disse sem pensar: quando você tiver esse bebê, não pense que ficará com ele. Eu logo respondi que sim, que ficaria com o bebê e que iria dali com Marcos. Você não vai falar nada, Marcos, ou eu vou matá-lo. E matarei também essa criança. Então já pense em algo para dizer a Marcos, mas não o veja mais. Depois que tiver o bebê, eu venho te buscar e você voltará para casa comigo. Não quero ouvir nada mais ou já saio daqui e procurarei ele até encontrá-lo e o mato hoje mesmo. Não se atreva a contar isso a Joana nem a ninguém.
Eu temi pela vida de Marcos e prometi que não diria nada a ninguém e não veria mais Marcos. Meu pai se virou e se foi. Logo mais à noite vi Marcos e fui dura com ele. Eu não queria perder meu bebê, nem a Marcos, mas eu não tinha outra opção. Eu disse a ele: não quero mais continuar te vendo. Quero me dedicar ao que eu vim fazer aqui. Foi bom esse tempo que tive com você. Só assim eu descobri que o que realmente queria não era estar com você. Acho que eu queria só mostrar ao meu pai que eu faria o que eu quisesse, não o que ele queria. Eu me virei e nem dei tempo de Marcos dizer uma só palavra. Eu saí e comecei a caminhar por lugares do convento que eu ainda não havia ido. Só parei quando vi uma mulher sentada de costas. Eu vi que ela estava chorando e então me aproximei e perguntei o que estava acontecendo. Ela então me disse: todos esses dias eu vi tudo o que estava acontecendo com você e me lembrei do que há 1 ano me aconteceu. Eu fui deixada aqui quando era criança. Eu nunca quis levar a vida que as freiras levam nesse lugar. Eu saía daqui para ir comprar velas e coisas na cidade. Então conheci alguém que me parecia um bom homem. Ele era tudo que eu havia sonhado, até que eu engravidei. Quando a criança nasceu, ele mandou que a levassem. E há exatamente 1 ano eu choro o sumiço desse meu filho. Descobri muitas maldades desse homem. Dentre elas, matar envenenada uma mulher que trabalhava, cuidando e ajudando a sua esposa. Ele fez isso porque a mulher não conseguiu uma erva que curasse sua esposa. Depois ele mandou que incendiasse a casa de alguém só porque sua filha se apaixonou por um garoto pobre. Quando descobri isso, ele mandou que me trancassem e tirou meu filho de mim. Ele fez isso comigo há 1 ano e agora quer fazer o mesmo com sua própria filha. Quê? Como assim? Esse homem é meu pai? Sim, esse homem é seu pai. Fique tranquila, que eu te ajudarei a fugir. Assim que seu bebê nascer, eu te ajudo a fugir daqui. Se passam os meses e eu sempre vejo Ana escondidas. Como ela bem tinha me prometido, ela me ajudaria a fugir com meu bebê. Todos os dias, Marcos me esperava naquele mesmo lugar. De longe eu o via, mas não podia fazer nada ou colocaria nossas vidas em risco. Um dia pela noite, eu comecei a sentir dores. Ana veio me ajudar. Ela me disse que mentiria para as freiras, que me enganaria e levaria meu bebê a elas. Ela realmente falou isso, mas mal sabia eu que era verdade. Meu bebê nasceu e era uma linda menina. Eu a vi e a chamei de Elisa. Eu estava muito fraca e adormeci. Quando acordei, havia um bilhete ao meu lado que dizia: um filho pelo outro. Encontre meu filho e eu te devolvo a sua. Não tente me encontrar. Quando você tiver meu filho, eu mesma te encontro. Eu gritei de desespero. Me levantei enfurecida e não sei de onde tirei forças para enfrentar Malva. Todas me diziam não saber onde havia ido Ana com minha filha. Eu estou sem destino, não sei por onde começar a procurar minha filha. Se eu contar tudo a Marcos, ele vai querer matar meu pai. E se ele o matar, ninguém além dele sabe onde está o filho de Ana. E sem ele, Ana não devolve minha filha. Não sei se procurar sozinha ou me arrisco contar tudo a Marcos. O que você acha que a Adriele fez? Ela contou tudo a Marcos ou ela continuou sozinha se perguntando: onde está Elisa? Eu decidi contar a Marcos, mas antes de tudo procurei Joana e contei tudo a ela que descobri sobre meu pai. Ela então teve uma ideia fantástica. Joana me disse que ouviu uma história daquele convento. Eu escutei seu pai falando há uns dias atrás com aquela freira tão malvada, a Malva. Seu pai disse que ele sabia que Malva tinha uma filha e que se ela não ajudasse a solucionar esse problema rápido, ele mesmo faria com que todos soubessem da existência dessa filha que ela tinha. E que aquele segundo convento de bebês não ficaria escondido por muito mais tempo. Podemos ameaçar Malva com isso. Dizer que se ela não nos contar onde está esse outro filho de seu pai, nós contaremos a todo mundo sobre isso. Claro, eu achei a ideia boa. E depois disso não acho que precisasse contar a Marcos, nem precisasse da sua ajuda para encontrar nossa filha. Mas eu decidi contar a ele mesmo assim,
porque acho que depois de tudo que vivemos, merecemos ficar juntos e com nossa filha. Pedi a Joana que fosse procurar Marcos enquanto eu ia falar com Malva. Ela temeu que eu fosse sozinha, mas eu a convenci de que falaria com Malva, que havia contado a ela e a Marcos que eu estava ali. Fui então falar com ela. Falei tudo o que havia ensaiado pelo caminho, mas Malva não se importou. Ela então me disse: já não me importa, estou cansada das ameaças de seu pai para agora você começar a me ameaçar também. Que todos saibam da existência de minha filha. Assim eu vou embora daqui e tiro de minhas costas o peso que esse convento tem me dado há anos. Eu comecei a chorar, porque sabia que sem sua ajuda, minhas causas estavam perdidas. Meu pai não me diria nada. Malva, te peço perdão por ter te ameaçado com algo tão sério, mas você também é mãe e deve entender o que eu estou sentindo. Se você não me disser onde está escondido esse segundo convento, nunca mais vou ver minha filha. Se eu não encontrar o filho de Ana, ela não me devolverá minha filha. Malva se vira para ir embora e me deixa chorando. Quando ela chega na porta, ela se vira e me diz: a cachoeira de Pátime, suba até o final dela e a atravesse. Quando você atravessar, há um bosque. Ali está o segundo convento. Diga que eu te mandei buscar Alex. Ele é seu irmãozinho. Vá rápido antes que seu pai chegue antes que você. Não sei como, mas as coisas até seu pai chegam voando. Quando eu ia saindo, Marcos já estava ali. Eu disse a ele somente que tivemos uma filha, que não dava tempo de falar nada ali, que eu o contaria no caminho. Laura, aquela freira que me ajudou, disse que viria conosco, que toda ajuda era boa. No caminho, contei a Marcos tudo o que meu pai havia feito. Ele até disse que mataria meu pai. Naquele momento, eu não falei nada, porque ele tinha razões de sobra para querer fazer aquilo. Eu amo Marcos. Meu pai merece um castigo, claro, mas ele continua sendo meu pai. E matá-lo foge de meus planos. Ele é meu pai, e mesmo sendo esse monstro, não quero que ele morra. Fiquei calada enquanto Marcos sozinho ia fazendo os planos para nossas vidas. Parecia tudo muito lindo, menos a parte de matar meu pai. Quando chegamos ali, havia uma mulher na porta. Eu, mais rápido e sem respirar, perguntei: onde está Alex? Eu vim buscá-lo. Ela perguntou: quem é você? Sou Adriele. Malva me mandou buscar Alex. Você terá que esperar. Virginia aqui conhece todas as crianças que aqui estão. E ela está tentando salvar a vida de Ana. Ana? Sim, a freira que encontramos há pouco, quase morta. Onde elas estão? Preciso vê-las. Você não pode entrar. Marcos então entra, sem pedir, e ela se vê obrigada a nos levar até Virginia e Ana. Quando vejo Ana, daquele jeito ferida, quase morta, pergunto por minha filha. Ela disse que ela está ali juntamente com seu filho. Por favor, Adriele, eu estou morrendo. Prometa que você cuidará de meu filho. Mesmo que você esteja me odiando, ele é seu irmão. Eu então prometo a ela e em seguida ela morre. Quando vejo minha bebê ali, não contive o choro. Peguei também meu irmão. Ele não tinha culpa de termos um pai assim. Laura me disse que ficaria ali para ajudar a cuidar daqueles bebês, daqueles órfãos. Me despedi dela e saí dali com Marcos e minha família. Ele já tinha um lugar para ficarmos. Foram-se passando os dias e ele não tirava a ideia de se vingar da cabeça. Foi então que eu decidi conversar com ele sobre isso. Marcos, eu entendo esse seu desejo de matar meu pai. Mas se você fizer isso, eu terei que ir embora com nossa filha. Pense bem, somos pais. Sabemos que é grave o que meu pai te fez. Mas imagina, nossa filha, não sei o que diremos a ela quando nos perguntarem pelo avô materno. Agora imagina eu ter que contar que você matou a avó dela. Por favor, não estou te pedindo para perdoar. Estou te pedindo para não fazer nada e continuar nossa vida sem ele. Então Marcos me abraçou e disse que faria isso por mim, que faria por nossa filha. Depois de 7 anos, meu pai apareceu e eu fiquei assustada. Ele disse que queria falar conosco. Adriele, minha filha,
Sei que não posso consertar o passado, mas te peço para ver minha neta e meu filho. Só quero conhecê-los e depois vou embora e nunca mais me verão. Marcos não queria, nem Joana, mas eu insisti e deixei ele ir por uns minutos com as crianças. Ele deu um beijo nas crianças e se foi. Nossa vida estava normal. Se passaram uns dias. As crianças brincavam e eu perguntei a Alex onde estava Elisa. Ele disse, ela foi dar frutas para aquele homem que todos os dias se senta embaixo daquela árvore. Mas que homem é esse? Eu não conheço, mas Elisa me pediu para guardar isso aqui que ele deu a ela. Ele disse que era de sua falecida esposa. Quando olho, era uma pulseira de minha mãe, então esse homem só poderia ser meu pai. Saí gritando, correndo e contei tudo a Marcos. Por culpa de meu pai, mais uma vez eu pergunto, onde está Elisa?